Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, qual é a melhor escola? Já que a parceria entre família e escola deve ser estabelecida desde o princípio, é fundamental que a mãe e o pai escolham uma instituição afinada com os valores familiares. Convém prestar atenção nesses aspectos: instalações físicas, espaço interno, sala de aula, banheirinhos, bebedouros, e externo, pátio aberto ou coberto, gramado ou cimentado, com ou sem brinquedos adequados, recursos como bibliotecas, computadores, corpo de funcionários. É importante não só conversar com a diretora ou orientadora, mas também com os professores e B10. É com eles que as crianças convivem no dia a dia. Alunos, observar o comportamento dos alunos que frequentam a escola e conversar com eles para saber o que acham da escola, se gostam ou não de estudar lá. Localização geográfica, a proximidade é um fator que deve pesar na escolha da escola, mas de maneira nenhuma deve ser determinante. Quando tem mais de um filho, os pais devem observar a escola com lentes diferentes para cada um. É muito cômodo que os filhos estudem na mesma escola, mas como as personalidades são diferentes, uma escola que pode ser boa para um, talvez não seja adequada para o outro. Um bom método que auxilia os pais na escolha da escola é reparar nos alunos que saem dela após o término das aulas. É com essas pessoas que o filho vai se relacionar. Os pais gostariam de recebê-las em casa para passar o final de semana? Se a resposta for negativa, é melhor buscar outra escola, pois o filho em pouco tempo terá comportamentos semelhantes aos de que eles não gostaram. Mesmo a seleção tendo sido criteriosa, há alguns pais ou mães que dificultam a adaptação do filho à vida escolar, pois ficam mais angustiados que ele. É natural o pequenino manifestar dificuldade de separar-se da mãe. Quanto menor for, maior a dificuldade. A tranquilidade e a segurança dos pais favorece a separação transitória. Portanto, eles devem estar tranquilos de que a decisão tomada foi correta. Há mães que não chegam a chorar, mas seus olhos imploram: filho, fique comigo, embora as palavras o incentivem a ir com a professora. É a famosa dupla mensagem. Já vi crianças chorarem escandalosamente na frente da mãe, resistindo a entrar na escola. Mas uma vez dentro dela, mudam completamente e ficam felizes ao lado dos coleguinhas. Os pais devem preparar a ida para a escola com observações como: você vai brincar, fazer coisas que não faz em casa, ter amiguinhos, pintar, ir ao parquinho. Depois você conta tudo para a mamãe ou para o papai. Quando a criança sabe que poderá contar tudo aos pais, sente-se mais forte e participativa. Depois, eles não devem deixar de ouvir o que ela quer contar. É a maneira de estarem presentes, mesmo ausente. Então, assim, nós já falamos isso até em outros capítulos, outro texto aqui. A questão da escolha da escola, né, é primordial. O pai tem que conhecer a escola, a mãe tem que conhecer a escola para onde vai o seu filho, né? Quais são as ideias que são trabalhadas nessa escola. Hoje, infelizmente, tem muita escola com problemas sérios de disciplina, né? As escolas estão abraçando cada vez mais problemas sem soluções. As soluções são papel, ficha, né? Faz xizinho, o professor fica o tempo todo fazendo um relatório lá, se o aluno é presente, se o aluno fez o trabalho, se o aluno demonstra algum tipo de defasagem, que tipo de defasagem. O professor tá virando psicólogo na sala de aula, né? Tem que descobrir se o cara tem TDAH, se ele tem autismo. O professor tem que ter uma bola de cristal para descobrir quais são as síndromes que estão aparecendo, para encaminhar, se for o caso. Aí o município aparece com um psicólogo para 100 escolas e o professor não encaminha, não vai ver resultado nenhum. Né? Então tem criança batendo em professor, tem criança matando professor, tem criança matando criança em sala de aula. Fica difícil você escolher uma escola menos ruim, vamos dizer assim, né? Quando você escolhe uma escola particular, aí tem um modelo, né, daquilo que você deseja para o teu filho. Então as escolas particulares, elas vão seguir mais ou menos a linha de pensamento dos pais. Isso dá para investigar, dá para descobrir, dá para colocar, mas o custo é alto. Agora, nas escolas estaduais e municipais não tem muito o que fazer, sinceramente. Hoje o nível é daqui para baixo, não é daqui para o alto, né? As escolas realmente estão defasadas tanto na parte de ensino como principalmente na parte de disciplina. Mas quando não se dá, né, para colocar num ambiente onde você acha que é melhor para o teu filho, como aconteceu comigo.
Eu coloquei numa escola estadual onde eu vi que ali poderia ter um desvio de comportamento. Mas era a única escola próxima de casa, onde ficava melhor para eu dar uma olhada de vez em quando. Eu ia lá, assistia uma aula, às vezes eu pegava educação física, assistia um pouco de educação física, que é onde acontece mais os problemas, é a educação física. Né? Era quadra fora da escola, onde tem pessoal que vai curtir droga em volta de quadra. Então era um momento assim que eu tinha uma preocupação maior, era em relação à quadra. Dentro da escola, quando ele foi para o noturno, ele já era um pouco maior, já tinha a cabeça mais, né, feita, acreditava eu, e aí eu não tinha tanto receio. Mas enquanto ele saiu de uma escola da prefeitura, onde eram 5 salas de aula, e vai para uma escola grande, onde tem várias salas, vários professores, ninguém vai ficar ali, né, olhando de pertinho como é que é o comportamento dele. Então, quem tinha que olhar era eu. Né? Os colegas que eu via na escola eram colegas que absolutamente eu não ia aceitar na minha casa. Né? Eram pessoas com famílias desestruturadas, inclusive que já estavam envolvidas com droga, com furto, com roubo. Então, inclusive na sala dele, parece que meu filho foi tirado a dedo, assim, todas as salas que ele estudou, infelizmente, casos muito graves em relação à droga, né? Mas eu fiz o acompanhamento na medida do possível para que ele não desenvolvesse gosto pela coisa. E graças a Deus, até onde eu sei, meu filho não participa desse tipo de culto aí, a droga, né? Mas a molecada caiu em bebida, a molecada caiu em cigarro, e isso daí, infelizmente, eu vi que ele pendeu. Mas aí é uma escolha depois de adulto, já não era uma coisa de quando era adolescente. Enquanto era adolescente, a mãe acompanhou, né? Já os meus alunos, eu vejo o quê? Que por mais base que eu dê também, tanto quanto o meu filho, que a mesma educação que eu dei para o meu filho, eu dei para os meus alunos. Mas a mesma, sem tirar nem pôr. Tanto é que meus alunos falam, a senhora é mãezona nossa, porque se eu tenho que falar com carinho, né, com inho, eu falo. Se eu tiver que falar com mais dureza, eu sou mais dura também. E tanto para o meu filho como para os meus alunos, eu nunca fiz diferença. Eu sempre quis o melhor para ambos. Né? A minha índole é essa, de mãe, de professora, fazer o melhor que eu posso. Então, não via diferença nenhuma entre um aluno ou meu filho. A educação que eu dei para um, dei para o outro. E toda vez que eu via que um aluno meu estava escorregando, procurando caminhos tortos, né? Pessoas que não iam dar bons frutos à sua vida profissional futura, ou à sua vida no cotidiano, à sua construção de ser humano, de caráter, de personalidade. Então eu sempre ia puxando para o lado de cá. Opa, tá indo para lá? Não, vem, volta, é para cá. Né? As companhias que você tem que andar tem que ser selecionadas assim. Você pode cumprimentar o cara que é nóia, você pode falar com o traficante, você pode, né? Mas é ele lá e você cá. O respeito existe em qualquer lugar para qualquer pessoa. Mas você não precisa andar junto, você não precisa fazer o que o outro faz. Você é diferente, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que formar sua família, você vai se desenvolver, você vai ser pai, você vai ser mãe. Então eu sempre coloquei consciência nas minhas crianças, desde criança, né, de que eles vão se desenvolver e que eles vão se tornar adultos e família. E a partir do momento que eles se tornarem família, eles vão ter a responsabilidade de mudar aquilo que estava errado na vida deles. Se o pai bebe, ele tem tudo para beber, mas ele pode mudar aquilo ali para ele se tornar um pai que não deixa o filho dele beber, né? Se o pai dele é um cara que trabalha em obra, né, que constrói casa, ele tem tudo para poder ser um engenheiro, um arquiteto, ser mais do que o pai dele foi. Eu sempre coloquei isso para os meus alunos. Então, é difícil uma criança sair do caminho quando você realmente explica, exemplifica, né? Você traz para ela esse conhecimento da vivência. Por isso que eu bato muito na tecla da pedagogia vivencionista. O professor precisa aprender essa pedagogia e trabalhar ela a fundo. Eu não trabalhei a fundo, porque ela é nova. E ela é nova e está esquecida na gaveta. Não é interessante para o governo que as crianças vivenciem. É interessante para o governo que você pegue bá, bebe, bobu na cartilha e repita bá, bebe, bobu. E se a criança escrever abacaxi como I, parabéns para ela. Melhor ainda para o governo, porque quanto mais analfabeto, mais manipulação. Isso não é novidade para ninguém. Então, nós, enquanto professores, nós temos que mostrar caminhos diferentes para os nossos alunos. Levar eles a entender que tudo está na mão deles. Eles precisam aprender, eles precisam estudar, eles precisam se aprimorar. Primeiro, para eles,
depois para eles desenvolverem isso pelos outros. Uma escola, quando ela quer fazer a diferença, ela faz. Ela é uma luzinha no meio de um túnel, né? A comunidade pode ser hiper, mega pesada. Pode ter tráfico, pode ter prostituição, pode ter álcool, boteco em cada esquina, pode ter violência, mas se a escola quiser, ela faz a diferença naquele local, porque ela tem que ser transformadora. Então, onde a gente vai colocar o filho? No local onde vai ser transformador. Ah, mas tá difícil, Patrícia, não encontra. Então, você enquanto pai, você enquanto professor, vai ser o agente transformador dessa criança. Você vai ter que fazer aquele ambiente, por pior que seja, se tornar o melhor dos melhores para o seu filho, para o seu aluno, para que ele se desenvolva. Enquanto professor, você entra na sala, fecha a porta e aqui é o meu mundo. 4 paredes, quem manda aqui sou eu e eu vou fazer meu melhor. Você, enquanto pai, você vai colocar dentro da escola e falar, filho, obedece os melhores professores. Se o professor falar, fizer alguma coisa que de repente não condiz com aquilo que o pai e a mãe ensinam aqui em casa, né, não tem os valores, não tem os princípios, está fugindo daquilo que nós acreditamos, você conta para mim, que nós vamos conversar com o seu professor, né? Então, aconteceu de um amigo meu, que é policial, foi numa exposição da filha dele, que a filha dele tem 8, 9 anos de idade, e chegou nessa exposição, tinha um monte de cartazes no pátio, né, falando sobre essa galera aí do LGBT, A, B, C, até XZ, né? E uma criança de 8, 9 anos vendo fotos e vendo parte escrita, falando que desde os faraós que já existe a falta do sexo masculino e feminino, que cada um pode fazer o papel que quiser, a hora que quiser, e tá tudo certo, né? Ora homem é homem, ora homem é mulher, e toma essas coisas nos cartazes. Pô, uma criança de 8, 9 anos, isso confunde demais. Se nós adultos, a gente não está conseguindo assimilar essa bagunça toda, imagina uma criança. Então, não condiz com a educação que eu gostaria de dar para o meu filho, por exemplo. Eu pego uma exposição dessa numa escola e eu vou questionar. Opa, qual é o parâmetro de ensinar isso aqui? Qual é o objetivo que vocês têm de ensinar isso aqui? Fazer com que meu filho fique pensando se ele é homem, se ele é mulher, se ele vai agir como homem ou como mulher? Qual é a ideia que vocês têm para colocar um negócio desse aqui? Então, o pai e a mãe tem que estar acompanhando. Esse meu amigo ficou meio, né? Ele não é da área da educação. Ele falou assim: pô, eu vi um negócio lá, não gostei. Eu só peguei minha filha, ela tinha que assinar a presença dela lá, assinou e eu fui embora. Não me agradou, né? Então, tem coisas que vai agradar uns, desagradar outros, mas a escola tem que estar preparada com seus objetivos na mesa. Porque se o pai quiser, ele pode ir lá e questionar. Por que está sendo ensinado isso aí? Já veio mãe que faltou em reunião me questionar. Patrícia, por que você está ensinando sexualidade, reprodução aí, homem, mulher, gravidez, uso de camisinha para crianças de 8, 9 anos de idade? Porque eu tenho um aluno na sala de aula que fala de sexo o tempo todo. E ele fala com os colegas. E ele está na curiosidade, ele está querendo fazer isso daí na prática. Ele chegou a encostar em aluno, chegou a dar problema com o aluno lá no banheiro. Então, por conta desse caso, a gente acaba, todo mundo fica sabendo o que aconteceu, então você acaba secundando a situação com o objetivo claro de que homem precisa de uma mulher para reproduzir, para multiplicar, para ter filho, família, e as formas que a gente evita, porque afinal de contas, se eu ensino que de um homem ou uma mulher nasce uma criança, eu também tenho que dizer como que eu faço para não nascer uma criança. Isso está nos parâmetros curriculares, patati, patatá, tal. E aí eu vou lá e coloco tudo na mesa e o pai olha e fala, ah, tá, entendi. Então tem um porquê. Agora já pensou, não, caiu aqui na minha cabeça a ideia de falar isso para a criança do nada. Não, isso não pode. O professor não pode falar só aquilo que ele quer falar. Ele tem que estar circundado com parâmetros, com objetivos claros e precisos, de transformar. Porque também não é só, eu estou aqui com o objetivo de falar sobre isso e fica por isso mesmo. Não. É um objetivo claro de evitar, um objetivo claro de informar para cada tipo de tema, cada projeto que você vai desenvolver com uma criança, você tem que ter um foco. Eu quero atingir aquilo. Eu tinha aluno que era problema de higiene na sala de aula, então eu ia trabalhar a higiene de todas as formas, até pegar aquele Joãozinho ali e transformar ele. Para isso eu precisava usar a sala inteira, todo mundo ia ter que trabalhar a higiene para atingir o Joãozinho, para que o Joãozinho começasse a ser uma criatura mais limpa.
Então, a gente tem que ter objetivos claros. Oh, eu quero chegar ali, naquele ponto. Então, para chegar naquele ponto, eu vou ter que fazer esse caminho aqui. O professor tem que saber qual é o caminho. E, de repente, o caminho que o professor escolhe não é dos melhores. Ele vai ter lá os atritos com os pais, porque um pensa que sim, outro pensa que não. Então, ele já tem que ter o plano B. Ó, se o pai falar que não aqui, então eu tenho que arrumar uma outra saída aqui. Que esse pai vai aceitar. Né? Nas reuniões, é super importante pai e mãe estar presente para falar. E aí? Posso trabalhar sobre isso? Você permite? Pai, mãe, assina aqui. Já aconteceu de reunião, aluno que foi meu, virar e falar assim, professora, a minha filha que está com a senhora agora, eu não quero que fale sobre determinado assunto. Então tá bom, meu querido. Eu vou dar aula sobre esse assunto na segunda, terça e quarta. Então esses 3 dias a sua filha não tem falta, não tem problema de falta comigo. Então esses 3 dias ela pode faltar. Porque todo mundo quer que eu fale desse assunto, só você que não. Então vamos fazer esse acordo? Esses 3 dias a menina assume a falta, ou você vai no médico, pega um atestado para ela, se quiser justificar, apesar que não precisa, ela não tem problema de falta. Só que nesses 3 dias eu vou trabalhar o assunto sim, porque grande parte deseja, precisa ser trabalhado, só você que não quer. Então tem que ter esse respeito, né? A pessoa também tem que entender que é só ele que não quer. Então, não é só ele que não vai mandar a menina naqueles 3 dias. O professor tem que saber quanto tempo ele vai usar aquele tema para ele poder dar um parâmetro para o pai para ter esse jogo, né? Então, já que você não quer, você não manda. E eu vou trabalhar. Quando eu terminar esses 3 dias, eu não falo mais no assunto. Aí você pode mandar a menina. É assim que funciona. É o respeito mútuo, né? Então, é importante que tudo que vai acontecer na escola, você participe enquanto pai. E enquanto professor, você seja transparente ao pai. Essa troca tem que existir, porque afinal de contas nós estamos falando da educação de um ser, que depende muito da família, que depende muito do professor, para ele ter uma formação de caráter e personalidade. Para ele ser de fato aquilo que está na Constituição, né? Que vem para os nossos parâmetros curriculares, que vem pelas nossas leis de diretrizes e bases da educação, aonde a criança vai ser desenvolvida totalmente enquanto cidadão consciente e atuante da sociedade que ele exerce, que ele está inserido. Então, se é para chegar a esse ponto, nós precisamos da união família e escola. Nós precisamos falar a mesma língua. Se a escola fala uma língua, o pai fala outra, a criança não sabe a quem obedecer, se perde no meio do processo e não fortalece o seu caráter e a sua personalidade. Consequentemente, vai ser uma pessoa infantil, imatura e, como eu sempre falo, a educação principal, a principal função da educação, querendo ou não querendo, é capacitar o ser a ser um trabalhador no futuro. Já pensou você pegar uma pessoa e transferir para ela toda a insegurança do mundo? Ela não sabe por que ela está aprendendo, ela não sabe por que ela está ali, ela não sabe qual é a função da matemática, ela não sabe por que ela está estudando história. Como que vai ser esse cara no futuro? Como é que ele vai trabalhar se ele não teve base, fortalecimento nenhum? Então, para ter um fortalecimento, é importante esses elos escola, família. Falar a mesma língua, que a criança entenda essa língua e que ela se fortaleça mediante essa língua. Que ela saiba por que ela está aprendendo as coisas, por que aquilo está chegando nela. Né? Ela tem que fazer um caça-palavras. Por que a criança tem que fazer um caça-palavras? Chega no primeiro ano, o que mais tem é caça-palavras. Por que você tem que dar caça-palavras para a criança? Para ela ir reconhecendo letra, sílaba, palavra, para ela, no meio do lúdico, que a caça-palavras é um jogo lúdico, ela começar a reconhecer a leitura. Então você tem que ter isso claro, para você passar para o teu aluno. Porque tem aluno que vai olhar e falar, caça-palavra de novo, professor. Outra vez, professor? Mas por que a gente tem que fazer isso? Não, porque é exercício, eu dei, você tem que fazer. Por isso, fica muito vago. Chega uma hora que a criança fala, não quero fazer isso não tem porquê ficar aqui procurando um monte de letra. Pra quê? Agora, se você falar, não, através disso você está aprendendo a ler. Através disso você vai ganhar do seu colega, você vai dar um castigo pro seu colega, uma brincadeira pro seu colega. Então, dependendo do tipo de objetivo que você lançar, a criança se motiva a fazer. Se você não der um motivo, se você não der uma razão para ela olha para aquilo lá e fala, não quero fazer isso não. E aí, como é que você vai fazer o Joãozinho fazer a lição se ele não quer fazer? Vai bater nele? Não pode, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Argumentar. A educação é argumento o tempo todo. Né? E o pai que chega questionando, ele tem total razão.
porque o filho dele tem que ser desenvolvido nessa criança os valores e princípios daquela família. Então você tem que conhecer os pais para saber o que você pode falar para o teu aluno, o que você não pode, né? Senão você fere aquilo que a família acredita. Eu nunca coloquei religião dentro de uma sala de aula. Eu coloquei religiosidade, é diferente. Eu trabalhei a fé, a esperança, eu trabalhei prece, falando de Jesus, sim, mas nunca coloquei tal doutrina, tal religião é melhor do que essa ou aquela. Por quê? Porque cada um vem com uma base, então você tem que ter respeito, né? Fiz projeto de trazer padre, trazer evangélico, trazer espírita, trazer umbandista, trazer budista, pessoas de várias religiões para falar com os meus alunos. Antes disso, conversei com os pais, falei, posso fazer isso? As crianças podem conhecer outros segmentos? Ninguém está aqui para convencer nada, é só para conhecer os segmentos. Não, professora, pode. É fortalecer a religiosidade, é você arcar, né, com a responsabilidade do respeito ao próximo diante das adversidades que a gente tem, religiosas. Agora, se a gente falar só sobre Jesus o tempo todo, fazer o Pai Nosso, parece que o Pai Nosso ele é da católica, né? Ele é uma religião, ele é só de uma religião, e não é. Ele é universal, é para quem quiser. Então eu faço o Pai Nosso todo dia na sala de aula. Nessa de fazer o Pai Nosso, eu vou estar levando a criançada só para a católica? Não. Eu tenho que mostrar que existem outras religiões e que elas falam do Pai Nosso também, elas agem de acordo com o Pai Nosso, né? Então é importante essa união família e escola, dentro do que se espera, né? Quando eu fazia a primeira reunião com os pais, eu sempre falava assim, olha, eu sou assim, assim, assado, eu tenho essas metas, alguém contra, alguém a favor, quer acrescentar alguma coisa, tem alguma coisa na família de vocês que vocês querem que eu trabalhe e de repente não está aqui dentro do meu objetivo, porque o professor tem que planejar e replanejar. Isso aí faz parte da nossa obrigação. Tem coisa que às vezes a gente começa a fazer, não está dando certo, a gente tem que parar, falar, não está dando. Vou ter que retomar, vou ter que mudar o caminho, a estratégia, o método, porque senão o meu aluno não vai aprender. Então, a arte de planejar e replanejar é com a gente mesmo. O professor é feito para isso. Então, não existe nada assim, duro, rígido. Tudo é flexível no planejamento do professor. Porque pessoas mudam, pessoas têm objetivos diferentes. São famílias, são culturas, são jeitos completamente diferentes. E você vai tomando vários caminhos até que você acerta o bem comum. Quando você acerta o bem comum, aí a coisa anda que é uma beleza. Aí sim, aí é uma sala disciplinada, aí são alunos amigos, aí é o professor que trabalha mais contente, os pais que acreditam e dão força para o professor. Os pais presentes, eles acabam sendo aqueles que cobram a criança quando tem que cobrar, parabenizam quando tem que parabenizar, são presentes em todos os momentos de festa, de reunião, a hora que o negócio não está muito bom. E lugares assim não tem violência, né? Quando se tem união, família e escola, não tem violência. Não tem disciplina, não tem problema de retenção, porque as crianças acabam desenvolvendo, acabam passando de uma série para outra, aprendem de verdade. É a escola ideal, aquela que pais e professores estão realmente juntos em prol da criança. E não em prol de secretaria, de fazer bonito para ninguém, não. Fazer para a criança. Aí a coisa dá certo.